É hora de mais um Viva Saúde, o programa que o mantém informado. Quantas vezes se questionou sobre como deve educar o seu filho? Se naquele dia em que o pôs de castigo, agiu corretamente? Hoje vamos falar de educação de uma criança até aos 6 anos. E para nos esclarecer, temos connosco o psicólogo Paulo Sargento. Olá, Dr. Paulo. Olá, querida, como vai? Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui connosco Eu também. que agradeço. O que é educar, doutor? Olha, educar, ao contrário do que nós às vezes pensamos, é, digamos, trazer para fora de alguém algo que esse alguém tem dentro de si. Isto parece paradoxal, porque isto faz com que nós pensemos, então nós só podemos educar na medida em que alguém tem qualquer coisa dentro de si para ser educado. E é verdade. Aliás, a palavra educação vem do latim, de uma locução latina que é ex dudicere. Ex quer dizer fora, dudicere quer dizer conduzir, é conduzir para fora de alguém as suas potencialidades. Um bocadinho ao contrário daquilo que nós costumamos dizer por ensinar. Ensinar é colocar alguma coisa dentro do outro, enquanto educar é trazer qualquer coisa dentro do outro para fora e conduzir essa potencialidade. E, portanto, é isto que é interessante da educação. Nós podemos ir buscar ao outro aquilo que ele tem para dar, e esta condução é aquilo que, no fundo, é a parte mais transcendente do desenvolvimento ou da educação. Porque na educação nós temos sempre uma parte que é imanente, diz respeito ao próprio, e uma parte que é transcendente, que está fora do próprio, ou seja, o educador. E é esta relação que é muito interessante. Nós temos que pensar que educar não é colocar qualquer coisa dentro de alguém, pelo contrário, é tirar coisas que esse alguém tem para fora e utilizá-las no dia-a-dia. E porquê que só de amor não vive a educação de um pai para um filho? Só o amor não basta. O amor é o ingrediente fundamental de todas as relações humanas. Aliás, todos nós nascemos do amor, porque se não houvesse amor na nossa espécie, também nós não existíamos, que é o amor que nos impele, por exemplo, à sexualidade. Para criar uma criança, costuma dizer-se muitas vezes, só amor não basta. Bom, claro, só amor não bastará. Mas há uma coisa que é evidente, se o amor não estiver presente, tudo o resto que está para além do amor também não serve para nada. Sim. E tudo o resto que está para além do amor não é assim tanta coisa quanto isso. É a proteção e é a autonomia. Sabe, Karina, eu tenho visto muitas vezes, muita gente na minha vida a queixar-se que tem mimo a menos, carinho a menos. Nunca tive ninguém que se queixasse que tivesse a mais. Nunca havia ninguém ao pé de mim e disse, olha, pá, sabe, eu sou um tipo um bocado infeliz porque tive mimo a mais. O mimo não faz mal nenhum. Muitas vezes nós dizemos, bom, a criança é mimada demais. Não é isso que se trata. O amor é incondicional e tem de estar sempre presente em qualquer relação humana, tanto mais na relação de educação. Não da relação de ensino. Também pode estar, mas na educação ela é obrigatória estar. Agora, depois temos é de equilibrar. Se o amor pode ser todo o que a gente quiser, não é? Pode ser ao quilo. Deixando fazer tudo aquilo que a criança Isso é outra conversa. pretende fazer. Isso é outra conversa. Nós temos depois de ter duas outras questões, que é a proteção e a autonomia e a limitação do próprio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, seres humanos, nascemos muito frágeis. E ao nascer, nessa fragilidade que a evolução nos proporcionou, nós temos que ter toda a proteção do mundo, porque nós não conseguimos cuidar de nós. Mas, à medida que vamos crescendo, a proteção deve de crescer. Também, quando nascemos, por sermos tão frágeis, tão imaturos, não temos qualquer autonomia. Repara, Karina, que nós não conseguimos sequer comer sozinhos. Estamos dependentes até do outro para comer. Sim, para as mais básicas questões de sobrevivência. Mas, ao decorrer do desenvolvimento, é desejável que a autonomia seja cada vez maior. E amar não é só dizer sempre que sim, é também às vezes dizer que não, porque senão a educação não era guiar o outro, não é? Era simplesmente um ato de fazer o que ele quisesse. Exatamente. Bom, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo que a criança, ao longo da sua vida, vai ter de ser confrontada com os próprios limites. Por exemplo, ao seu desejo. A Karina hoje, ou eu, estamos aqui, podíamos nos apetecer agora, bom, agora vamos comer qualquer coisa, mas não vamos, porque conseguimos adiar o desejo. Sim. Porquê? Porque houve alguma coisa na nossa vida que nos ensinou, não é? Que nos educou nesse sentido, de que o desejo é para ser satisfeito quando puder ser. Portanto, há aqui depois uma lógica entre o que é e o que deve ser. E isso tem a ver com o limite. Mas o limite não quer dizer que haja falta de amor. Nem tão pouco amor quer dizer que se possa deixar fazer tudo. Quer dizer, o amor não é a liberdade excessiva, não é? Nem tão pouco é a coerção completa. É necessário o equilíbrio. É necessário esse equilíbrio, esse QB. Mas o mimo não quer dizer
que se possa fazer tudo o que quer. Às vezes mimar uma criança é mostrar que ela não pode fazer aquilo que quer fazer numa determinada hora. Isso também é mimo. Okay? Mimo não é só digamos, o dizer sim. Mimo é também o dizer não quando é necessário dizer. Quando um casal tem mais do que um filho, a educação deve ser a mesma? Deve ser dada no mesmo sentido? Karina, vamos lá ver uma coisa. Há questões na vida humana que todos nós devemos partilhar e essas questões são comuns na educação. Educar para o amor, para o conhecimento, para a arte, pelo amor para a natureza, pela solidariedade, etc. Quer dizer, isso são marcos fundamentais. Agora, a forma e a especificidade, eu diria que não. Sabe, nós caímos em erros tremendos todos os dias quando falamos de educação dos nossos filhos. Primeiro erro, dizemos, ou primeiro engana nós próprios, dizemos eu gosto dos meus filhos todos da mesma maneira. Isso não é verdade. Nem é pecado que não se goste da mesma maneira, porque nem todos têm a mesma necessidade de ser gostados. Segundo erro, também muitas vezes cometido nestas frases que nós dizemos sobre os nossos filhos e sobre a educação. Bom, eu tive 2 filhos, eduquei-os da mesma maneira, como podem eles ser tão diferentes. Bom, aqui está o que a Karina estava a dizer. Não é possível educar da mesma maneira, nem é desejável. Porquê? Porque isso seria formatar, standardizar a educação, que são processos também de criatividade individual. As pessoas são diferentes, logo à partida trazem até biologicamente, geneticamente, características diferentes que obriga depois também que se construam formas de vivenciar as relações de forma diferente. Depois, eu quando tenho um filho, e depois tenho o outro, a experiência que eu tenho de um vai necessariamente implicar no outro, mas as características deste segundo vai fazer com que eu readapte muitas coisas. Por exemplo, é como dizer-se assim, olha, eu com o primeiro fiz estas asneiras, mas com o segundo já não fiz. Sim. Portanto, não é verdade que a gente eduque sempre da mesma maneira. E ainda bem que não é verdade que isso assim seja, porque isso seria desrespeitar aquilo que melhor o ser humano tem, que é a sua própria individualidade. Portanto, se nós às vezes damos mais mimo a um do que ao outro, é porque se calhar esse precisa mais e pede mais do que o outro precisa menos. E, portanto, nós devemos saber dosear também as quantidades de mimo, de proteção. Ou porque erramos, né, também, ou dar tantos mimos ao outro. Ora, exatamente. Portanto, querer fazer tudo da mesma maneira, por exemplo, querer obrigar 2 filhos a jogar à bola, porque se fez um a jogar à bola, o outro também deve jogar à bola, isso é que é criminoso, porque o outro pode, por exemplo, gostar mais de jogar basquetebol. Portanto, os pressupostos básicos daquilo que são as grandes questões da humanidade, daquilo que hoje todos nós precisamos para viver, elas devem estar presentes na educação. A forma como isso se faz é fundamentalmente diferente, porque cada um de nós também se relaciona com os outros de formas diferentes. E, portanto, deve-se procurar que as relações se adequem, que sejam puzzles que se vão construindo e são, de certeza, puzzles diferentes. Portanto, educar de forma igual, não. Eduque-se de forma diferente, respeitando os grandes princípios comuns a todos nós, seres humanos. Doutor, vamos fazer uma pequena pausa para Claro não esgotarmos o tema, para irmos perguntar aos pais também o que eles pensam da educação que dão aos seus filhos. Fique desse lado que nós já voltamos para a conversa com o Dr. Paulo. Mimo aos seus filhos. Só tenho uma filha, dou-lhe os mimos necessários, não é? Já é adulta, já tem 27 anos, mas sempre dei os mimos na altura de vida. Tenho só uma filha, que já é crescida, já sou avó, e mimava bastante a minha filha. Era única e eu não tenho jeito nenhum para ser agressiva, para bater, para pôr de castigo. Mimo mais do que devia, naturalmente, que ele é filho único, mas também castigo. Ou seja, tem que estabelecer um equilíbrio entre o amor que se dá e depois a punição que se dá também, porque senão eles mandam em nós, não é? Costuma pô-la de castigo? Costumo pô-la de castigo quando também é preciso, também faz falta, não é? Quando há um comportamento menos correto, acho que também é importante. Acha que sabe dizer não na hora certa? Tento. Vai-se aprendendo com a experiência. À medida que na prática ele vai fazendo as coisas, nós vamos cortando ou aplaudindo. E pensa que as crianças devem ser educadas todas da mesma forma ou a educação deve ser adaptada à personalidade de cada um? Eu penso que deve ser adaptada, mas quer dizer, eu não sou muito a favor de castigos. Penso que a educação deve ser adaptada à personalidade de cada criança. Mesmo 2 crianças, filhos do mesmo pai, no mesmo ambiente, criadas da mesma forma, têm personalidades diferentes e têm que se adaptar ao dia-a-dia à educação dos mesmos. Está a gostar da conversa? Se tem dúvidas, pode enviá-las para o nosso Facebook. Porque não faz como a Susana Ferreira, que nos colocou a questão: devo deixar o meu filho dormir na minha cama? Pode responder-nos? Ora bem, Karina, isso é de facto uma questão muito curiosa e que não tem assim uma resposta sim ou não. Porquê? Normalmente os filhos devem, o mais cedo possível, a partir do momento em que
tenham condições, digamos, para estar sozinhos, começar a dormir na cama deles e no quarto deles. Isto porquê? Para construir o seu próprio território, a sua própria intimidade, para, digamos, até ultrapassar alguns medos, para se organizar, digamos, até no seu próprio espaço. Contudo, também, e como em tudo a vida, nós não devemos ser completamente fanáticos. Quer dizer, se uma criança aparece, digamos, uma noite muito assustada, com muito medo, e que os pais avaliem de facto que ela está impossibilitada de continuar a dormir a noite sozinha, porque ou está com medo do escuro, medo dos fantasmas, seja o que for, essa noite, claro que sim, que a criança poderá dormir na cama com os pais até para sugar um pouco, sendo que isso deve ser uma exceção e não uma regra. Pois. Porque a regra, Karina, deve ser que o mais cedo possível, não é? Sei lá, e a partir do 3º, 4º mês, se for possível, não é? E que haja possibilidades também físicas, a criança estar relativamente perto do quarto dos pais, para que os pais possam manter a vigilância necessária. Portanto, não no mesmo quarto, porque assim vai ser praticamente mais do mesmo, não é? Sim, exatamente. Eu julgo que, tanto quanto se possa, isto também depende das condições das pessoas em casa, naturalmente. Nós não vamos obrigar as pessoas que têm casas, digamos, mais pequenas a ter de fazer mais divisões ou mudar de casa sem terem condições para isso, só porque o filho não pode dormir no mesmo quarto. Caramba, a humanidade tem-se desenvolvido também em espaços exíguos e não é por isso que tem vindo mal ao mundo. Mas, quanto mais cedo for possível as crianças terem o seu próprio quarto e a sua própria cama... A partir mais ou menos de que altura? Eu diria que os primeiros 3 meses, se puder estar perto e dormir no mesmo quarto dos pais, é ótimo. Eu diria até que no primeiro mês, eu sei que isto muitas vezes não é politicamente correto e alguns dos meus colegas têm-me criticado pelo no livro ter escrito isto, eu julgo que o primeiro mês a criança devia dormir até na mesma cama com a mãe. Teria algumas vantagens para a mãe, porque vai ter de acordar muitas vezes digamos, para amamentar a criança, e a mãe não teria que estar a fazer, digamos, grandes movimentos, nem a cansar-se mais, porque cansada já anda a mãe nessa altura. Depois também há uma coisa interessante, os dados de investigação dizem-nos que não há quase relatos de síndrome de morte súbita do lactente, da criança, digamos, muito pequena, em situações em que a criança durma na cama com a mãe. A criança quase sempre dorme na cama sozinha quando isso acontece. E, portanto, há uma série de ritmos ainda fetais do feto, não é? Que se mantêm se a criança estiver mais próxima da mãe durante algum tempo. E esse tempo da dormida durante o primeiro mês é essencial. A partir daí, se puder ir, permanecer ainda no berço ou numa caminha no quarto dos pais mais 2, 3 meses, é mais que suficiente para depois se poder transportar a criança aos poucos, de uma forma até divertida, se for possível, para o seu próprio quarto, adormecê-la, contando uma história, embalando, etc. E ir, digamos, desmamando esta proximidade física, no sentido da criança ela própria também ir, digamos, tendo uma maior percepção da sua própria autonomia, do seu próprio espaço, da sua própria relação também com o estar afastado, não é? E também os pais poderem ter a sua própria intimidade. Mas isso seria em que mês exatamente? Eu diria que até aos 6 meses isso devia de estar mais ou menos resolvido. Mais coisa, menos coisa. Quer dizer, não vamos estar aqui também a generalizar se a criança aos 6 meses, bom, ainda não está no quarto dos pais, é um perigo muito grande. Bom, não é esse o problema, mas progressivamente, se por volta dos 6 meses a criança já puder estar na sua caminha, num quarto independente, relativamente próximo dos pais, em que os pais possam também estar sossegados para fazer alguma vigilância que seja preciso, porque há pais um bocadinho mais preocupados, sabe? Portanto, têm de ter essa percepção. Portanto, eu diria que esta era a altura mais ou menos ideal. O primeiro mês, se pudesse estar mais perto também durante algum tempo, até dormir com a mãe, eu diria que se o pai não se importasse, isso seria ótimo. Depois estar mais 2, 3, 4 meses no quarto dos pais, até poder ter mais condições e noites, até mais, digamos, que as crianças começam a dormir mais tempo sem acordar, porque repare que a maior parte das crianças dorme, mas não dorme a noite inteira, vai acordando para mamar, etc. Portanto, quando essas noites já forem um bocadinho mais sossegadas, portanto, a criança já deveria estar no seu próprio quarto e se habituando ao seu próprio espaço e à sua própria autonomia enquanto ser. Trata disso também um bocado aqui no seu livro Só Amor Não Basta? Sim, sim. Neste livro se trata sobretudo nas questões fundamentais que são necessárias, os fundamentos, não é? Que são necessários para se educar uma criança até aos 6 anos, até a chamada idade escolar. O subtítulo chama-se Educar até aos 6 anos, um guia para pais. Este é um livro mais para pais do que para crianças. Sim, sem dúvida. Que no fundo tenta dar uma espécie de aconselhamento parental. Aliás, muito do que eu faço como psicólogo clínico, às vezes não